Qualquer pessoa que acompanha o futebol brasileiro entende e consegue enxergar muito bem que nos últimos anos, mais especificamente de 2019 para cá, os grandes trabalhos históricos são realizados por técnicos estrangeiros, que tiveram boas equipes em suas mãos, mas que, principalmente por implantar conceitos europeus aqui no Brasil, causaram um outro olhar sobre o futebol brasileiro e a maneira como a gente enxerga futebol aqui no Brasil. E isso causou um espanto, principalmente quando essas equipes que os estrangeiros comandam enfrentam equipes brasileiras, fica nítido a diferença de conceito, de tática e de treinamento. E com isso, acaba levantando aquela velha pergunta: será que o técnico brasileiro está ultrapassado? Será que todos bateram no teto e não tem mais nada a apresentar? E por que que essa visão está sendo implantada? Vamos debater aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo a gente vai responder essa pergunta, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais e deixe o seu like no vídeo, que isso ajuda a impulsionar ainda mais. Primeiro, antes da gente entender quando é que começou essa visão do técnico estrangeiro do sucesso aqui no Brasil, a gente precisa entender sobre a escola brasileira de futebol. E por que que os nossos técnicos são moldados em cima dessa escola? Normalmente, quando você olha documentários antigos, você vê revistas, você vê jornais antigos, você sempre vai ver da questão da irreverência. A palavra irreverência está muito presente no futebol brasileiro e faz parte da história do futebol brasileiro. A irreverência tem a ver com a pessoa, no caso, o jogador, ele conseguir sair daquele conceito do tático e tentar resolver alguma coisa. Ou seja, ele é irreverente em relação às ordens do seu comandante. Isso foi muito pautado em cima do nosso talento. E com isso fica conhecido como é o jogador brasileiro. O jogador brasileiro é um jogador irreverente que gosta do drible, que vai para um contra um, que gosta do show. A escola brasileira ela é pautada em cima do drible e da resolução de problemas que enfrenta no campo através de um confronto um contra um. E é por isso que a gente está tão acostumado ao conceito futebol arte, porque é aquele cara que pega, vai dar chapéu, vai dar rolinho, vai dar caneta, mas é uma forma dele resolver problemas. E conforme a nossa fama foi crescendo, a gente foi ganhando Copas do Mundo, muito em relação a isso. É claro que tem conceitos táticos também estabelecidos, como por exemplo a famosa seleção de 70, mas você vê que o individual faz parte da escola do futebol brasileiro. E, obviamente, quando você tem o jogador como protagonista e não o treinador, em caso, o treinador é moldado da forma como o jogador se comporta dentro de campo. Então, se você tem um treinador que consegue montar uma equipe minimamente tática, mas dando liberdade para os homens de frente conseguirem resolver seus problemas, tá ótimo. Então, historicamente, o treinador brasileiro ele foi pautado em cima disso. Eu vou priorizar o talento individual para ele conseguir resolver o problema. E não necessariamente eu preciso montar um esquema tático onde eu consiga anular o adversário para conseguir ganhar a partida. Então, o treinador brasileiro, ele é muito famoso por uma palavra chamada empirismo. Empirismo não é no mau sentido, mas sim em que eu vou confiar muito mais que o jogador consiga resolver do que eu. Já o conceito europeu já é diferente. Não tendo o sucesso que o jogador brasileiro tem, ou a ginga, a forma como o jogador brasileiro tem de conseguir jogar futebol, eles priorizam muito mais a tática, para conseguir resolver essas situações. Então, conceitos táticos foram muito colocados pelos treinadores europeus e se espalhados ao redor do mundo, ficando muito conhecido, como, por exemplo, a Hungria, 54, como o famoso carrossel holandês de 74, né? Depois vindo o Guardiola, antes o Cruyff, o Liverpool do Bob Paisley. Então, você tem grandes equipes que, através da tática, conseguiram mudar o futebol também, priorizando também o talento individual, mas muito mais o conceito tático. E com isso, acaba se criando o treinador, depois o jogador. Já no Brasil, era o jogador, depois o treinador. Beleza? Estabelecido isso, o nosso futebol foi desenvolvido através dessa forma. Ganhamos 5 Copas do Mundo, porque tínhamos muitos talentos. E isso até hoje é falado. Não ganhamos mais Copas do Mundo porque não temos talento. Beleza? Então isso com um conceito histórico. E ano passa e ano vem, chega no ano de 2019.
o ano de 2019 é um divisor de águas, com a vinda de um treinador específico aqui para o Brasil. E não foi o Jorge Jesus, foi a vinda do Sampaoli para o Santos. O Santos, ele tinha um time com boas peças. Você tinha o Soteldo, você tinha o Marinho, você tinha o Eduardo Sacha, você tinha o Pato Sanches, mas não era um time estrelado. Não era um time estrelado como, por exemplo, o Flamengo já tinha dinheiro, o Palmeiras já tinha dinheiro, o Grêmio, atual campeão da Libertadores 2 anos antes, eram equipes melhores, eram equipes com mais orçamento, com mais estrutura. O Santos ele não tinha, o Santos ele vinha em decadência, né? E perdendo peças ao longo do ano. Só que o Sampaoli ele consegue implementar conceitos europeus. Porque o cara muito acostumado a treinar o Olympique de Marseille, já tinha treinado a seleção argentina, fez muito sucesso na Universidade do Chile, mas um cara acostumado com futebol europeu, Sevilha, ele vem e ele implementa conceitos europeus aqui no Brasil, com uma marcação-pressão e com uma imposição física sobre o adversário através dos toques rápidos e através de roubar a bola o mais rápido possível e ter domínio sobre o adversário. Isso ficou muito nítido. O Santos, mesmo com uma equipe mais modesta, o Santos ele conseguiu ter 74% de posse de bola, muito mais finalizações, e só não ganhou o Campeonato Paulista por conta de perder nos pênaltis para o Corinthians na semifinal. Mas o Santos ele estava ali em evolução. O Santos ele estava enchendo os olhos de quem assiste futebol, tá? E aí você começa a pensar, caramba, como é que uma equipe mais modesta consegue se impor tanto sobre as outras? E isso liga um alerta em vários dirigentes do futebol brasileiro. E ligou o alerta do senhor Landim e do senhor Marcos Braz ao Flamengo, que olharam para o mercado europeu e trouxeram Jorge Jesus. Aí o Jorge Jesus, com acrescento também de o Flamengo conseguir trazer reforços para ele, trazer jogadores europeus para conseguir implementar esse conceito que ele já tinha, aí o Flamengo se torna um dos melhores times da história do futebol brasileiro. Para muitos, é o segundo maior time da história do Flamengo. Alguns ainda dizem o primeiro. E faz tudo aquilo que a gente viu. Ganha Libertadores, ganha Brasileiro, amassa os adversários de uma forma absurda, faz um embate muito interessante com o Liverpool na final do Mundial. E tendo esse sucesso, o Palmeiras vai lá e olha para o PAOK e tira o senhor Abel Ferreira, e o resto é história para o torcedor palmeirense. Abel Ferreira se torna o maior técnico da história do Palmeiras. Ponto final. Antes de 2019, com esses 3 técnicos vindo aqui, você tinha um técnico brasileiro que era o melhor de todos, e era o melhor técnico, que era o senhor Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho era o melhor técnico do Brasil e todo mundo pedia ele na seleção brasileira. Mas o confronto do Flamengo e Grêmio foi muito determinante para isso ser meio que derrubado ao longo do tempo. Ficou nítido a imposição física do Flamengo, a imposição técnica do Flamengo, e como o treinador brasileiro não soube resolver esses problemas, ficou nítido que o treinador estrangeiro dá sucesso no Brasil. Só que isso é pura verdade? Se a gente for pegar antes de 2019, já tinham treinadores estrangeiros aqui no Brasil que também não deram certo. O Osório, pro torcedor São Paulino, ele deu um pouco certo sim. Ele conseguiu fazer uma briga interessante ali no Brasileiro de 2014. Mas você já tinha outros treinadores passados por aqui. Como o Gareca no Palmeiras, como o Fossati no Internacional, como o Andrés Rueda, o técnico Rueda, indo para o Flamengo, aquele Rueda que foi campeão no Atlético Nacional, treinando o Flamengo também não deu certo. E também pós-2019. Pós-2019 também vieram os treinadores estrangeiros para cá. O Santos aceitou o Gesualdo, não deu certo. O Paulo Souza foi pro Flamengo, não deu certo. O Vitor Pereira no Corinthians no Flamengo não deu certo. O próprio São Paulo no Flamengo não deu certo. Para o São Paulino, apesar do Crespo ter conseguido tirar o time da fila de 10 anos sem título, não deu certo no São Paulo. O Zubeldia não está dando certo no São Paulo. O Eduardo Cudê não deu certo no Internacional. Tá? Então você tem vários pontos, você tem vários exemplos de que não é certeza que o técnico estrangeiro vai dar sucesso no Brasil. Um deles, junto com esses grandes nomes, deu certo, como por exemplo o Vojvoda no Fortaleza. Mas muito por conta da nossa escola,
Os técnicos brasileiros, eles foram pautados nisso e se calcaram muito disso ao longo do tempo. Tanto que você tem entrevistas muito famosas, por exemplo, do Renato Gaúcho, que diz que eu não quero estudar nesse momento exato do ano, porque eu estou descansando. É um direito, beleza? Mas você vê que fica muito nítido quando essas equipes brasileiras se enfrentam, equipes treinadas por estrangeiros, o embate que se cria, tá? Só que é o treinador estrangeiro também que vai chegar aqui com sinônimo de sucesso que pode replicar isso sempre? Como eu disse, não. Até porque nós tivemos a final das Olimpíadas. E a final das Olimpíadas era o Brasil treinado pelo Jardine e a Espanha treinada por Luis de la Fuente. O Luis de la Fuente é o técnico atual da Espanha, campeão da Euro. Mas na final das Olimpíadas, quem ganhou? O Brasil do Jardine. E aí começa o tal projeto. O projeto que a gente tem que ter. O projeto de futebol que nós não temos. Mas o Brasil campeão olímpico, ele não indicava o projeto? Ah não, todos os meninos fracassaram. Então não é por aí. Beleza? Só que por outro lado, esse sucesso sempre dos treinadores estrangeiros aqui levanta uma certa atenção. Por quê? Porque muita gente se resume simplesmente ao dinheiro. Se resumisse explicitamente ao dinheiro, por que treinadores que tiveram grandes times com dinheiro na mão não conseguiram fazer a mesma coisa? Como o próprio Renato Gaúcho, na minha visão, o Renato Gaúcho até foi bem no Flamengo, mas obviamente ele não foi tão dominante quanto foi o Jorge Jesus, e é muito difícil replicar isso. O próprio Tite no Flamengo também. Então você vê que são treinadores que, por mais que questionam o dinheiro dado ao estrangeiro para ele conseguir fazer e desempenhar meu papel, eles não conseguem replicar bem aqui. Então fica difícil. Será que é dinheiro? Será que é falta de conhecimento? Será que é preguiça de querer se atualizar? Fica cada vez mais difícil, porque a distância está aumentando para os treinadores que dão sucesso. É claro que os que dão sucesso são exceção. Mas fica muito nítido que os nossos treinadores não são observados na Europa. O último treinador que foi para um grande time europeu foi o Filipão, no Chelsea. O Luxemburgo no Real Madrid antes, que também não deu certo. E aí a gente precisa se levantar e pensar o seguinte: o que está acontecendo? Por que a gente não é visto? Agora, é claro que a gente não precisa sempre implementar um modelo europeu aqui para poder acabar com a nossa escola brasileira. É óbvio que não. Por quê? Porque isso é perda de características que fazem com que o nosso futebol seja aquilo que ele é. Então eu concordo muito quando o Luxemburgo ele fala que a gente também está perdendo um pouco da nossa essência. Por quê? Porque a gente tira o drible do jogador, a gente não deixa o jogador mais driblar. Recebeu, tocou. Essa pasteurização do futebol, causada por um cara que eu considero como meu maior ídolo, o Pep Guardiola, que também tem culpa nisso, contaminou também o futebol brasileiro de uma forma que tira as características do jogador. Isso está errado. Agora, quando você tem o Felipe Luiz, consegue implementar conceitos que ele também dá liberdade para jogadores driblarem, você vê que consegue conciliar isso. E aí eu vejo no Felipe Luiz uma nova forma do futebol brasileiro conseguir se atualizar como técnico. Mas é importante entender que esses confrontos que existem se tornam muito evidentes dentro do campo. E que, se o técnico brasileiro não acordar, ele vai ficar cada vez mais para trás. E já não é visado no mercado europeu. Já não é tão visado assim no mercado sul-americano. No futebol brasileiro vai perder cada vez mais espaço. Quero saber o que você acha. Deixa o like no vídeo se você concorda comigo. Se você não concorda também, deixa a sua opinião que eu quero saber. Eu quero saber nos comentários. E se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Beleza? Tamo junto e até a próxima.